Você já percebeu que existem empresas com times que parecem saber exatamente o que precisam fazer? E também existem empresas que parecem ter pessoas até mais qualificadas, mas o chefe precisa repetir pelo menos 3 vezes a mesma coisa para que alguém se mexa. Se você se identifica com o segundo caso, presta muita atenção, porque provavelmente está acontecendo alguns erros de comunicação no dia a dia da tua empresa. Erros pequenos, erros que passam despercebidos, erros cotidianos, erros que muitas vezes ninguém corrige, e não por preguiça, mas porque às vezes não consegue nem perceber que aquilo é de fato um erro. E são esses erros que impactam nos resultados e nas metas lá no final do mês. Pensa aqui comigo, você já pediu alguma coisa para alguém e recebeu algo completamente diferente? Aí você parou e refletiu, será que eu fui claro? Mas acho que eu fui claro só dentro da minha cabeça. Ou então você já tentou dizer algo para alguém e acabou resumindo demais, achando que certas informações eram óbvias demais para serem ditas, mas é claro que a pessoa vai saber disso. A pessoa vai achar que eu tô achando que ela é demente, que ela é burra, idiota, por não saber dessa informação que eu preciso falar. E aí a gente cai sempre naquela mesma questão, de que o óbvio precisa ser dito. E aqui eu preciso ser bem direta com todos vocês, porque problemas toda empresa vai ter, mas onde detectar o gargalo? Qual é real, a raiz real daquele problema? Não é mudar a ferramenta que você usa, não é mudar o software, não é mudar a cadeira que as pessoas estão sentadas, não é contratar mais gente, é muitas vezes olhar para a comunicação, para a forma com que as pessoas estão se comunicando dentro daquele sistema. E o maior erro que eu vejo que é cometido dentro das empresas quando se trata de comunicação, que muitas pessoas acham que comunicar é informar, apenas informar. Quando na verdade dentro de uma empresa, comunicar é sobre repetição, é sobre rituais e é sobre você de fato viver e encarnar essa comunicação no seu dia a dia. Aqui entra uma analogia que eu gostaria muito que você se lembrasse depois que você assistisse esse vídeo. Por exemplo, quando você canta uma música que você decorou. Será que você decorou a música porque você sentou, imprimiu a letra e ficou lá horas lendo aquela letra em voz alta até memorizar ela? Ou você ouviu tantas vezes aquela música no rádio, na TV, na academia, enfim, que você passou a cantar? Pensa, uma música que você ouviu uma vez só na vida, você não vai saber nem o nome dela. É exatamente assim que acontece dentro de uma empresa. Você precisa trabalhar a sua comunicação de forma intencional. Muitas vezes isso significa repetir a informação, não de forma chata, de forma maçante, mas de forma criativa, de forma expositiva, trazendo momentos diferentes onde você pode relembrar, usar gatilhos e narrativas para reforçar o que deve ser comunicado. Bom, então nesse vídeo eu vou trazer pelo menos 6 erros que eu vejo sendo cometidos dentro das empresas, erros 100% conectados com a comunicação do seu time. E se é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Meu nome é Isabela Mori, sou jornalista, atriz, apresentadora de televisão e atualmente CEO da IM Comunicação, a minha empresa de mentorias e treinamentos de oratória para especialistas. Se você caiu nesse vídeo, provavelmente ou você está buscando desenvolver sua oratória ou você está com problemas dentro do seu time e você precisa resolvê-los. Então eu quero que você saiba que você pode contar comigo e com a gente da IM Comunicação, não só para treinar a sua oratória e a sua comunicação para grandes eventos e grandes palestras, mas também a comunicação do seu time interno, seu time de gestores, de líderes, enfim. Se inscreva aqui no canal, acompanhe que todas as semanas temos vídeos novos. E se você é fã lá do Instagram, aproveita e me segue também. Vamos começar com o primeiro erro, e esse é um erro que existe até uma grande frase que se tornou um clichê para poder explicá-lo para vocês. O óbvio precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito é aquela frase que a gente já deve ter ouvido pelo menos uma vez na vida, só que nós nunca paramos para refletir por que essa frase é tão real. Para agora e tenta se lembrar de quantas pessoas existem no teu time. Dependendo do tamanho da tua empresa, você não vai nem saber de todo mundo. Agora pensa comigo, será que dentro desse grupo não existem pessoas muito diferentes entre si? Pessoas de idades diferentes, gerações diferentes, culturas diferentes, origem diferente, nível intelectual diferente. Será mesmo que o óbvio que é pra você vai ser também pro fulano, pro ciclano,
para o recém-contratado, para aquele que já está há 60 anos da empresa? A resposta é não. O que é óbvio para você não é óbvio para mim. Simplesmente porque nós temos experiências de vida diferentes. Então, sim, você precisa ser claro, específico e precisa ser paciente, muitas vezes, para dizer o óbvio e explicá-lo de forma mais estratégica. Vou dar um exemplo para você. Um exemplo muito cotidiano. Em vez de você virar para sua estagiária, assistente e falar, envia um e-mail para aquele cliente X. Já que é um cliente mais delicado, um cliente mais exigente, um cliente que já deu algum problema alguma vez, você deve dar esse comando de uma forma muito mais específica e detalhada. Por exemplo, olha, fulana, envia aquele e-mail para aquele cliente, deixando muito claro e detalhado a entrega que ele vai receber, alinhando os prazos, evite dar algum desconto ou, enfim, dá muitas opções para ele para não confundi-lo. E procure enviar esse e-mail pela manhã, porque é o momento, é o tempo aí, o período do dia que ele costuma olhar os e-mails dele. Veja quantas informações foram dadas de forma específica e direcionada. É muito mais fácil que aquela estagiária acerte no que ela precisa fazer. E aí você vai me trazer, mas Isa, eu não tenho tempo para ficar falando, não tenho paciência para ficar explicando tantas coisas assim. Então, pense no tempo que você vai ter que ter para corrigir aquela ação errada, para corrigir aquele e-mail que não foi enviado da forma correta. Então, onde você quer perder tempo? No retrabalho ou na hora de realmente ter uma paciência para comunicar com mais clareza do que você precisa? Vamos para o erro número 2, e esse é um erro muito sério, tá? É o erro onde as empresas cometem e deixam de realizar rituais de comunicação. Pessoal, primeiro, vamos entender o que são os rituais. Os rituais são momentos estratégicos onde você vai reforçar alguma crença, reforçar algum pensamento, reforçar algum hábito. E essa ferramenta do ritual, ela é muito importante para gerar o quê? Engajamento. Gerar o quê? A repetição intencional. Então, colocar reuniões estratégicas, por exemplo, na semana ou até na quinzena, onde você tenha uma reunião de cultura, onde você relembre todo mundo porque eles estão ali, o que vocês defendem, visão, valores, missão. Ter o comprometimento como gestor, como líder, CEO, de estar nesta reunião, de não remarcar essa reunião, de não chegar atrasado, porque caso você faça isso, você sim está comunicando o contrário. Está comunicando que aquele momento, aquela reunião não é tão importante assim. Então, rituais, momentos repetitivos em que vocês façam a mesma coisa no mesmo dia da semana, no mesmo horário, com as mesmas pessoas. Isso, você pode subestimar o poder de um ritual, mas eu te desafio a implementar momentos ritualísticos aí na rotina da tua equipe e prestar atenção em um mês o efeito que esses encontros aí constantes vão gerar na comunicação e nos resultados no final do mês. Mas atenção, se você realmente for aplicar esse tipo de encontro, de reunião de cultura ou de outro tema em específico, cuidado para não se prolongar, porque essa reunião ela tem que deixar um gostinho de quero mais, sabe? Ela precisa ser curta, ela precisa ser criativa e objetiva também. Terceiro erro, você só tem o hábito de falar com a sua equipe quando precisa cobrar alguma coisa ou alguma entrega. E por que isso é um problema no médio e longo prazo? Porque se você só se lembra de falar com os seus liderados quando precisa dar uma bronca, fazer alguma cobrança, chamar a atenção deles, você não cria um vínculo, você não cria um relacionamento. Não criar relacionamento com seus colaboradores é algo muito ruim, porque isso não gera credibilidade nem confiança. Não adianta também depois falar que você se importa. Enfim, você precisa mostrar, não falar. Você precisa mostrar que se importa. Você precisa saber o nome da pessoa, sobre a família da pessoa, sobre onde ela quer chegar, qual que é a carreira que ela gostaria de ter, e tudo isso vai te ajudar a muitas vezes receber uma informação mais cedo. Então, se esse colaborador, se essa pessoa ela tá passando por alguma questão, algum problema dentro de casa e que você precisa saber para que os resultados da empresa sejam menos impactados, você pode ter certeza que se você tiver criado um relacionamento com essa pessoa, ela vai te falar. Agora, se você não criou, ela vai esconder. E quando ela esconde, você vai ser surpreendido uma hora ou outra aí com essa novidade. E lembrando também que se você é aquele chefe, aquele líder que tende a chamar as pessoas numa reunião um a um, só para dar aquele feedback negativo ou para
pedir alguma coisa, você pode ter certeza que o seu nome e fazer uma reunião com você vai estar diretamente associado a algo ruim. Isso vai despertar sentimentos negativos nas pessoas, isso vai se mostrar como uma ameaça. Então, ela me chamou para conversar, vou ser demitida, ou vou tomar uma bronca. Então, as pessoas elas vão associar falar com você como algo ruim. E isso também não é legal. Erro número 4. Quando você faz um pedido, uma solicitação, você não é claro o suficiente sobre quem precisa fazer e para quando você precisa. Gente, esse é um dos motivos aí principais que fazem as pessoas baterem cabeça dentro das empresas. Não tem problema você querer corrigir, você pedir para refazer. O problema é você não deixar claro o que precisa ser feito, por quem, e muitas vezes nem documentar esse prazo para que todo mundo esteja ciente disso. Qual que é o problema quando isso não está claro? Todo mundo sai da reunião sabendo que existe um problema, só que ninguém faz nada, ninguém toma uma iniciativa porque não ficou determinado realmente quem vai tomar aquela providência, quem vai correr atrás de uma solução, quem vai estudar alguma coisa para resolver aquele problema. Então, eu, por exemplo, na IEM, a gente sempre utiliza o Trello e outras ferramentas para deixar muito claro o que cada um precisa fazer naquela semana. E as reuniões de segunda-feira são reuniões ritualísticas, reuniões de alinhamento da semana que fazem parte da minha cultura. E esse vídeo tá fazendo sentido para você? Já conseguiu detectar alguns erros de comunicação que estão acontecendo dentro aí da tua equipe? Então olha só, eu quero poder te ajudar ainda mais a deixar a tua equipe mais eficiente, mais fluida e a trabalhar a sua comunicação como líder na hora que precisa falar com seus liderados. E é por isso que eu decidi abrir alguns horários na minha agenda e na agenda das minhas especialistas para te oferecer um diagnóstico estratégico da sua comunicação. Você que é líder, você que é CEO, você que é empresário, especialista, você precisa ter uma comunicação estratégica. Por isso você terá 60 minutos comigo ou com algumas das minhas especialistas para poder compartilhar quais são os desafios que você tem hoje na sua comunicação como líder. Se você precisa ser mais claro, se você precisa ser mais persuasivo, se você precisa ser mais estratégico aí na sua comunicação no dia a dia. Seja numa palestra, numa reunião ou até mesmo em um café com alguém importante aí da tua equipe. Se você tem interesse em participar desse diagnóstico, é só você clicar no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo, preencher as informações e aguardar ser chamado por alguém da minha equipe. Fica de olho aí no seu WhatsApp, no seu e-mail, que caso você for selecionado, você com toda certeza aí vai receber uma mensagem. Vamos para o erro número 5, e esse aqui está realmente em mais de 50% das empresas, principalmente aqui no Brasil, tá? A cultura da tua empresa existe somente na parede. O que eu quero dizer aqui? É muito comum que uma cultura seja uma frase e que essa frase esteja escrita na parede aí da tua empresa, de preferência em letras garrafais. Só que, gente, isso não significa que existe uma cultura, porque a cultura é viva e a cultura precisa ser vivida. Como que você vai me dizer que pontualidade faz parte da tua cultura se você, como líder, como CEO, não é pontual? Se você sempre se atrasa para as reuniões? Se você não cumpre com o que você fala? É uma incoerência. Então não adianta a cultura ficar só na parede. Assim como também não adianta você só falar a cultura, como se estivesse fazendo um discurso bonito. Não, é um conjunto de tudo isso. Entende? E eu também tenho aprendido, como empresária, líder, uma forma de repetir a cultura da minha empresa, fugindo um pouco daquela forma chata, repetitiva de dizer a mesma frase sempre da mesma forma. Lembrar a cultura, lembrar de palavras-chave, ideias, quando alguma cena, algum comportamento é visto, ou quando alguma coisa acontece naquela semana que você pode correlacionar diretamente com a cultura da empresa. Isso é muito mais impactante e ajuda muito mais as pessoas da empresa a entenderem a cultura aplicada na rotina. Eu vou dar um exemplo. Eu recém contratei uma pessoa para o meu comercial e ficou muito claro na entrevista o que era tolerado e quais eram os critérios da vaga. Deixei muito claro que aqui a gente leva a cultura de metas muito sério e acabei de completar uma semana com essa nova colaboradora, por assim dizer, do nosso comercial e ela ultrapassou as metas. É claro que amanhã, na sexta-feira, no último dia da semana, eu vou enviar uma mensagem no grupo da
a equipe parabenizando e reconhecendo o trabalho dessa recém-contratada. Isso faz parte não só da minha essência como Isabela, que é reconhecer o esforço das pessoas, mas quando a gente fala de grupo, de time, a gente precisa trabalhar com reconhecimento. E às vezes é uma mensagem, sabe? Você não precisa simplesmente dar uma bonificação, dar uma viagem para a pessoa, nem sempre é sobre dinheiro. Então pense sobre isso também. E o erro número 6 é você não promover momentos de integração no time. Olha só, não importa se você tem uma cultura de alta performance, se a tua cultura é pautada em resultados, se realmente o pessoal tem semanas que dorme pouco para entregar um resultado, para correr atrás muitas vezes de um prejuízo, tudo isso é totalmente viável. O problema é quando aquele ambiente ele fica um ambiente rígido, porque só se fala de trabalho, só se fala de problemas, só se fala de dinheiro, só se fala de metas. E a tendência é aquele ambiente se tornar um ambiente que perca a harmonia e que não seja um lugar, talvez, que as pessoas gostem de estar, gostem de trabalhar. E eu espero que você esteja me entendendo bem, mas o funcionário, o colaborador, o parceiro, quando ele gosta do lugar que ele trabalha, ele vai entregar mais do que é esperado dele. Ele vai sempre surpreender, porque ele tem prazer em trabalhar naquele lugar. E uma das estratégias de fazer com que as pessoas gostem de trabalhar em um lugar é integrar essas pessoas, fazê-las se conhecer, se tornarem amigas, fazer, sei lá, um amigo secreto no final do ano, ou uma espécie de confraternização, dia na semana em que, de repente, sirva um café para todo mundo, um café da manhã comunitário. Enfim, existem muitas formas de criar uma integração aí dentro da empresa e que pode também, novamente, parecer algo muito simples, mas vai estimular as pessoas a criarem relacionamento entre elas. E pensa comigo, o que adianta você ficar pregando trabalho em equipe se você não gera integração entre a equipe? Então pense nisso, reflita onde você pode inserir um pouco mais de integração, um pouco mais de leveza, um pouco mais de informalidade, para que os resultados da tua empresa sejam impactados. Bom, e agora eu quero saber com muita sinceridade, quais desses 6 erros você detectou que tem cometido dentro aí da sua empresa? Coloca aqui nos comentários que eu quero fazer um levantamento. Qual erro é mais cometido aqui entre vocês? E lembrando que você pode aproveitar o diagnóstico da sua comunicação clicando no link que eu vou deixar na descrição desse vídeo. É só você preencher, responder as perguntas com calma e aguardar ser chamado por alguém da minha equipe, caso você seja selecionado ou selecionada. Até o próximo vídeo.